E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? O e-mail está aqui, historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçar, e o celular para mensagem 3291650267. Como vocês podem observar aqui do lado, esta aula é destinada à playlist de História Geral sobre o quê? Sobre Segunda Guerra Mundial. Exatamente isso, Segunda Guerra Mundial, parte 8, fim. Essa aula está aqui na playlist de História Geral. Se vocês olharem essa aula, essa playlist, você vai ver que tem desde pré-história até essa aula, né? Mas é claro que eu vou enviar mais aula, ok? Essa aula nós vamos falar sobre o quê? As conferências e declarações. Pessoal, nessa aula, nós vamos falar de algumas declarações, acordos que foram feitos ainda durante o decorrer da Segunda Guerra Mundial, mas eram acordos que estavam falando sobre paz, sobre planos de ataque, entre outros. Mas claro que nós teremos acordos após essa fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro acordo que nós vamos falar é a Carta do Atlântico, de 1941. Isso mesmo, durante ainda a Segunda Guerra Mundial, onde Inglaterra e Estados Unidos fizeram essa carta, onde tinha alguns objetivos a serem cumpridos futuramente nesse acordo de paz, onde tinha o objetivo de não visão de engrandecer o território, ou seja, visão de se expandir, entre outros. Tinha uma visão também de só modificar as terras, né? Se o povo tivesse interessado. Algum povo está identificado, interessado a fazer uma mudança territorial no mapa e algumas coisas. Então só se faria caso houvesse o interesse daquele povo. Respeitar todos, ou seja, todos os povos, todos os direitos que se tinha entre os estados, entre os países, deveriam ser respeitados. E óbvio, o livre passe, né? O livre passe marítimo em qualquer região que se fosse, sem ter a inviolabilidade, sem ter o impedimento de algum país se você quisesse ir para um lado e para o outro. Claro que em 1942, essa carta será influenciada, será usada mais ainda através de uma declaração das Nações Unidas, onde nessa declaração 20 países assinaram, ok? A Declaração do Cairo de 1943 é a primeira declaração onde nós vamos observar o quê? Que vai falar sobre o destino do Japão. É antes ainda do final da Segunda Guerra Mundial, mas já se tinha esse interesse sobre o Império Japonês, que tanto ele se expandiu. Óbvio que todas as terras que foram tomadas da China seriam retomadas à China. E as ilhas do Pacífico, exatamente isso. Todas as ilhas do Pacífico que foram tomadas pelo Japão, essas seriam o quê? Tomadas do Japão, né? Que o Japão tomou essas ilhas, seriam tomadas do Japão novamente. Mas só que não se identificava, não se estava assim específico qual que era o destino dessas ilhas. Mas só que todas as ilhas que pertenciam, todas as ilhas do Pacífico que foram tomadas pelo Japão, seriam tomadas do Japão. Beleza? A Declaração de Teherã, que era a capital aí do Irã, em 1943, onde nós temos que observar aqui, é a primeira onde os três grandes, ou seja, a União Soviética, os Estados Unidos e a Inglaterra se encontram, né? São a primeira conferência, o primeiro encontro onde os três grandes estão juntos, tranquilo? Mesmo os três grandes estando juntos, esse acordo, né, não chegou a nada, né? Não se teve uma observação, não se teve um fim nesse acordo, os objetivos. Mas o acordo de Yalta, lá
nas montanhas da Crimeia, lá no alto, perto da cidade aí de Alta, em 1945, os três grandes também participando, onde os dois dos Estados Unidos vão à visita de Stalin, onde lá se forma o plano para a derrota da Alemanha e como que seria controlado a Alemanha e também todos aqueles países que estavam envolvidos, né, os satélites em volta do eixo. A declaração de Potsdam, os três grandes também se reúnem aqui já em Berlim, subúrbio de Berlim, aonde tem várias decisões sendo tomadas, como a Alemanha privada de alguns territórios, o poder militar e o poder industrial serão reduzidos da Alemanha e a Alemanha será dividida entre 4 zonas. E essas 4 zonas seriam comandadas por quem? Por Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Óbvio que aquilo que foi da França e Inglaterra será passado para os Estados Unidos futuramente. Problemas não resolvidos. Muito interessante. Esses acordos e conferências que estão sendo feitas, essas declarações, muito se falava da paz, de você observar a divisão da Alemanha, entre outros, mas só que alguns problemas que seriam assim futuramente, que pesariam muito, não foram resolvidos dentre esses acordos. Por exemplo, a ideia da energia atômica, nada mais nada menos que nós teremos a crise dos mísseis, né? Onde essa corrida armamentista, principalmente uma corrida nuclear, entre quem? Entre Estados Unidos e a União Soviética. E principalmente, pessoal, a ideia de paz futura era uma coisa que estava um pouco meio cambaleando, né? Estava, assim como podemos dizer, estava andando com as pernas fracas. Por quê? Nada mais, nada menos que sair de uma Segunda Guerra Mundial para entrar no tempo de paz era meio complicado. Por quê? Lembrando, fim da Segunda Guerra Mundial, lá já no fim da Primeira Guerra, nós já observamos já a divisão do mundo bipolar, ou seja, entre União Soviética, socialista, comunista e os Estados Unidos, capitalista. Tranquilo, pessoal? Também tinha o quê? Problemas, como que a Alemanha seria governada, reivindicações de outros países, como por exemplo, os gregos reivindicando partes de territórios com a Albânia e entre outros. Então, se viu tratados sendo feitos, mas só que tratados que problemas mais importantes e alguns problemas que eram interessantes a serem resolvidos para uma futura e impedimento de uma nova terceira guerra mundial, muita coisa não foi feita. Tranquilo, pessoal? Então chegamos ao fim dessa aula, o fim da Segunda Guerra Mundial. Valeu, pessoal. Um abraço aí.